aos meus amigos, trazer aqui mais um vídeo comentando aqui as nossas atividades, né, da apostila aqui referente à parte de fração. Então, vou dizer para vocês que fração é uma maneira também que nós usamos para representar quantidades. Essas quantidades esses símbolos, esse número fracionário pode representar quantidades que são menor do que uma unidade, igual a uma unidade ou maior do que uma unidade. Então, antes de a gente responder essas questões, eu quero mostrar aqui alguns exemplos. Todo número fracionário, ele é escrito dessa maneira, né? Tem um tracinho, que significa divisão, tem um número na parte de cima e um número embaixo, né? Então, aqui eu teria o número de cima, ele é chamado de numerador, e esse aqui de baixo, ele é chamado de denominador. Então, esses números, eles significam, representam coisas diferentes. O denominador indica quantas partes o inteiro ou os inteiros foram divididos, né? Observe, o denominador indica quantas partes o inteiro ou os inteiros foram divididos. E o numerador, quantas partes foram tomadas, foram consideradas. Dependendo do que você estiver respondendo, a gente usa a palavra considerado, ou comido, né? Ou bebido, ou andado. Depende de cada situação. Então, primeiro, eu estou dizendo aqui, por exemplo, você pega uma figura, eu vou tentar desenhar aqui um retângulo, que é mais fácil para eu fazer aqui usando esse material. Então, eu tenho aqui um retângulo, esse retângulo é o meu inteiro nesse momento. Então, aqui, esse retângulo, o número que eu uso para representar ele é o número 1, entendeu? Eu tenho aqui um inteiro. Se for esse inteiro, pode representar qualquer coisa. Ele pode ser, agora há pouco a gente estava falando de dinheiro, pode ser uma nota, um valor de R$100, pode ser uma caminhada, pode ser uma barra de chocolate, pode ser uma pizza, pode ser o inteiro, é o todo, é o problema todo, né? Não é uma parte dele. Agora, quando nós dividimos esse inteiro em algumas partes, cada uma delas não pode mais ser representada pelo número 1. Eu já tenho que usar a simbologia da fração, entendeu? Então, imagina aqui, eu vou partir aqui no meio, né? Lembrando, eu não falei ainda, mas quando a gente fala de fração, é uma divisão de partes iguais. Então, eu vou, no meu desenho aqui, é para vocês admitir que essa figura foi partida no meio, né? Exatamente ao meio. Então, como eu parti ela ao meio, cada uma dessas partes aqui, eu não posso mais usar esse número 1 para indicar ela. Então, o que eu pintei aqui nesse momento? O que foi que eu pintei aqui de azul? Qual é o número, qual é o símbolo que eu vou usar para representar essa parte aqui de azul? Então, para isso, a gente vai usar exatamente os números fracionários. A parte pintada aqui de azul, eu vou indicar assim, ó. Vou escrever, né, a barra aqui da divisão. Aí eu vou verificar. Primeiro, o denominador, ele indica para nós quantas partes eu dividi o todo, né? No caso aqui, eu dividi em duas partes, certo? Dividi em duas partes. Então, ele vem aqui para baixo. Vocês vão entender que esse número 2 dividiu o todo em duas partes. E a parte azul? Quantas partes azul tem? Tem uma. Então, aqui eu tenho 1 sobre 2. 1 sobre 2, ele representa a parte, né? 1 sobre 2 representa a parte azul, certo? E vem agora a situação que eu falei aqui para vocês, e vou pintar também a outra parte. Vou pintar também a outra parte,
E aí o desenho agora, ele ficou todo pintado de azul. Vamos considerar ele aqui todo pintado de azul. Então, nesse caso, qual é o número que representa a parte pintada de azul? Então, vamos fazer aqui também uma fração. O denominador vai ser igual a 2, que indica que foi dividido em duas partes. E quantas partes estão pintadas de azul? Duas partes. Então, aqui como é que eu leio? 2 meios. 2 sobre 2. 2 meios. Observe que 2 meios representa a minha figura toda, né? O meu todo. O que eu falei no início, que o número fracionário, ele representa um número menor do que 1, representa um número igual a 1, quando o numerador for igual ao denominador, ou representa números que são maiores do que 1. Mas aí a pessoa fica na dúvida. Muitas vezes a gente faz algumas atividades na sala de aula e a gente percebe que alguns colegas têm dificuldade de entender essa parte aqui. Imagina que eu tenho aqui esse retângulo, eu vou fazer outro igual a ele aqui do outro lado. Vocês considerem que eles sejam iguais os dois, né? Cada um deles eu vou dividir também no meio, certo? Cada um deles eu vou dividir no meio. Aí nesse primeiro aqui, eu vou pintar todo ele, certo? Eu vou fazer a pintura nele todo. Considere que eles são iguais, que eu dividi em partes iguais. Só que aqui nessa outra figura, eu vou pintar apenas uma. Vou pintar apenas uma parte. Então, nesse caso aqui, eu quero que vocês considerem o meu todo, a figura, né? Isso aqui, ó. Esse é o meu todo. Não é separado, é o meu todo aqui. Então, qual é o número fracionário que representa as partes que são pintadas de azul? Então, eu vou olhar aqui para as figuras. E a gente vê que elas foram divididas em duas partes. Eu vou escrever aqui o denominador 2. E quantas partes foi pintado de azul? Quantas partes? Está aqui na figura 2 e 1, 3. Então aqui eu tenho um número que nós chamamos de 3 meios. 3 meios, o que a gente vai entender? Que é mais de um inteiro, né? Mais de um inteiro, que aqui representa mais de um inteiro, que a gente pode escrever o que nós chamamos de número misto, né? Lembrando que 3 meios representa 2 meios mais 1 meio, certo? Esses 2 meios é este aqui, que é o número 1, e esse meio está aqui. Então, o número misto, a sua representação de 3 meios é 1 inteiro e do lado dele bota 1 sobre 2, né? Só para adiantar aqui para vocês. Então, o número fracionário pode representar número menor do que 1, isso acontece quando o numerador é menor que o denominador. Pode representar número igual a 1, quando o numerador for igual ao denominador. E pode representar números maiores do que 1, quando eu tiver o numerador maior do que o denominador. Nesses casos, a gente tem o que nós chamamos de número misto, né? Então, baseado nisso que eu estou falando, eu quero responder aqui rapidamente essas questões com vocês. São questões simples, né? Mas vejam aqui com atenção para a gente marcar corretamente. Então, está dizendo aqui as partes sombreadas. Essa palavra sombreada é essa parte aqui que estão pintadas, ó. Então, pergunta-se, que fração as partes sombreadas representam da fração toda? Aí eu vou olhar aqui que o meu todo foi dividido em quantas partes? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o denominador vai ser o 6. Quantas partes estão pintadas? 2. Então, eu escrevo dessa maneira, 2/6, né, a leitura. E eu encontro aqui o 2/6 aqui na letra A. 2/6 também eu poderia dizer que representa 1/3. No caso aqui, 1 sobre 3. Como é que você consegue? Simplificando, ó, dividindo por 2
e dividindo também o 6 por 2, que dá 3. Aqui é apenas para adiantar, porque a questão não está pedindo isso aqui. E aqui no item 2, das 15 bolinhas de gude que tinha, Paulo deu 6 para seu irmão. Considerando-se o total de bolinhas, a fração que representa o número de bolinhas que o irmão de Paulo ganhou, né, ele deu 6 para o irmão dele. Aqui está pedindo que você considere a fração que representa o número de bolinhas que o irmão de Paulo ganhou. Que você considere o total de bolinhas, a fração. Então, eram 15, né? Ele deu 6. Então, a gente vai verificar 6 de 15, né? No caso. Vejam aqui, é uma situação diferente, né? Ele tinha 15 e dessas 15 ele deu 6 para o irmão. Então, essas que ele deu para o irmão representa que fração do todo? O todo era as 15 bolinhas. Então, aqui representa para nós 6 quinzeavos, que é a letra A. Vamos olhar aqui de uma outra maneira. Essa pessoa, o todo dele são 15, né? Que é o meu denominador. Está aqui, ó. Desses 15, ele deu 6. A pergunta que se faz aqui é a fração que representa o total de bolinha, o que representa o número que ele ganhou, né? Que o Paulo deu para o irmão, que o Paulo ganhou, né? Que o irmão do Paulo ganhou. No caso aqui, 6 quinzeavos. Atente bem essas perguntas, porque se perguntasse para nós aqui com quantas bolinhas o Paulo ficou, a fração seria 9 quinzeavos. Mas aqui é a pergunta que o irmão ganhou. Então, a gente vai marcar 6 quinzeavos. O item 3 traz também aqui uma situação, considerando as partes pintadas, a figura que corresponde a esse número. Esse número aqui, a gente lê ele como sendo 2 oitavos. A gente lê aqui, ó, 2, que é o numerador, oitavos. Então, do desenho que tem aqui, aonde eu tenho 2 oitavos? Então, eu vou olhar aqui. Todas elas foram divididas em 8 partes. Ó. Se você observar, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, estou enganado. Aqui foi dividido em 10 partes. Então, essa aqui eu já não vou olhar, que ela não... Não, vamos analisar aqui. Vamos analisar com calma aqui. Essa foi dividida em 10, foi pintado 2. Certo? Então, 2 décimos. Essa outra foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Denominador 8. Quantas foi pintadas aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 oitavos. Essa outra aqui foi pintado, foi dividido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 também. E foi pintado 2. A outra figura, a letra D, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E foi pintado 3. Então, a gente observa aqui que a alternativa que nós estamos marcando é a alternativa C. Ela que traz o desenho que corresponde à fração 2 oitavos. Tá certo? E aqui, no item 4, fala de uma situação, né, para a gente analisar aqui com calma também, ó. Um sorveteiro colocou em seu carrinho 4 tipos de sorvete e foi vendê-los na vizinhança. No total, ele conseguiu vender metade dos sorvetes. Observa a fração que representa essa venda. Então, aqui na venda que ele vendeu, já foi feito aqui um desenho, né? Tinha um inteiro e foi dividido aqui no meio, e essa parte preta é exatamente a metade que ele vendeu. Aí vem aqui agora embaixo e pergunta assim: qual das frações abaixo também pode representar a quantidade vendida? Aí olha aqui na primeira, vamos só comparar aqui. Essa figura dele aqui foi dividida em 2 partes e foi tomado uma. Então, a gente pode dizer que ele ficou meio, né?
Essa da outra, aqui na letra A, foi dividida em 4, foi tomado 3. Essa outra aqui da letra B foi dividida em quantas partes? 2, 4, 6, 8. 8 partes. Foi tomado quantas? Pintado quantas? 3. Então a gente fala 3/8. Esse outro aqui foi dividido em 4 e foi tomado 2. E esse aqui foi dividido em 4 e foi considerado as 4. Então você observa que não tem nenhuma delas que tenha escrito meio. Então nós temos que ter muita atenção que tem muitas frações que elas já são fração irredutíveis. Ou seja, irredutível que não pode mais simplificar. No caso aqui 3/4 eu não posso simplificar. Vou botar o i aqui para significar irredutível, né? Essa é irredutível. Essa aqui também é irredutível. Quando eu chego aqui no 4/4, eu já sei que é 1, né? Que é o inteiro. E aqui eu tenho 2/4. Essa fração 2/4, eu ainda posso simplificar ela. Então, eu posso simplificar quando eu dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Observe que aqui o maior divisor comum de 2 e 4 é 2. Então, eu posso dividir o 2 por 2, que dá 1, e o 4 dividido por 2, que dá 2. Então, essa fração 2/4, ela também representa a mesma quantidade de sorvete que o rapaz vendeu. Então, a gente vai marcar aqui a letra C. E o quesito número 5 está trazendo aqui que o Mateus e os amigos foram comer uma pizza na lanchonete. O garçom dividiu a pizza como aparece na figura. Então a gente vê que a figura foi dividida aqui em 4 partes. A pergunta que se faz: qual é a fração que representa cada uma das partes da fatia da pizza após o corte? Olha, se a pizza foi dividida aqui pelo desenho em 4 partes, então o numerador, né, o denominador vai ser 4 e uma parte, o numerador vai ser 1. Né? Então cada uma dessas fatias representa 1/4. Se tivesse dividido em 6, seria 1/6. Se tivesse dividido em 3, seria 1/3. Se é dividido em 4 e tomado 3, seria 3/4. Então, a alternativa aqui para nós é a alternativa A. E o desafio diz o seguinte: um dia tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Que fração de hora corresponde a 35 minutos? Então, tem muita informação aqui. O que a gente vai usar? Um dia tem 24 horas, uma hora 60 minutos e um minuto 60 segundos. Mas a pergunta que se faz aqui: que fração da hora corresponde a 35 minutos? Então, eu só vou olhar aqui, minutos, 60 minutos. Vamos comparar 35 minutos em 60 minutos. Né? Que fração corresponde a 35 minutos em relação à hora? Que fração da hora, né? Então, eu tenho aqui 35/60. Mas professor, aqui não tem 35/60. Tem 60/35. Será que é a letra D? Olha, não se confunda. Nesse caso aqui, a fração ela ainda não está na sua forma irredutível, né? Então, para isso você vai reduzir ela. Você vai simplificar, né? Vamos fazer aqui com calma aqui, ó. O 35 e o 60, eles podem ser divididos por 5. Por que você sabe, professor? Porque todo número que termina em 0 e em 5 é divisível por 5, não é verdade? Pelos critérios de divisibilidade, né? Então, 35 dividido por 5 e o 60 dividido por 5. Então, quando eu dividir o 35 por 5, dá igual a 7. E o 60 dividido por 5 dá igual a 12. Certo? Então, 35/60 é equivalente a 7/12. E aí eu encontro aqui na alternativa B. Né? Na alternativa B, a gente vai encontrar a fração da hora correspondente a 35 minutos, que é 7/12. Né? Então aqui a gente encerra esse vídeo com a aula
18. Espero que os colegas tenham compreendido. Refaçam as questões que vocês já tenham feito. Responda lá no Google Classroom, nas respostas. Estude para nossa avaliação, tá bom?